Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos mostrar como transferir Ether de uma conta de contrato para uma outra conta. E essa outra conta pode ser tanto uma conta de contrato ou uma conta externa. A gente já viu que contratos têm uma conta associada e essa conta ela pode ter saldo. Então, se um contrato pode ter saldo, se ele pode receber Ether, obviamente ele também pode enviar Ether. E existem três métodos para enviar Ether de um contrato: o método send, o método transfer e o método call. O método send e o método transfer, eles são mais parecidos no sentido que ele apenas envia Ether para uma conta e, se for uma conta de contrato, esse contrato ele não pode fazer mais nada porque o gás que ele recebe é pequeno. Nós vamos falar isso mais para frente. Já o método call, ele é um pouco diferente porque a gente encaminha todo o gás quando a gente utiliza o método call. E aí isso pode dar alguns problemas, a questão de uns certos hackers, principalmente um hacker chamado de reentrada. A gente vai ver isso mais para frente. Mas aqui eu vou mostrar esses métodos: send, transfer e call. E a principal diferença, a diferença entre o send e o transfer é que o send ele envia Ether, porém a transação não reverte em caso de erro. Ela apenas retorna verdadeiro ou falso, dependendo se o Ether foi enviado ou não. Já o transfer, se o Ether não foi enviado, se tiver algum problema, ela reverte a transação. Por quê? Se a gente está enviando o Ether para uma conta externa, essa conta externa vai receber o Ether sem problema nenhum. Porém, se a gente está enviando o Ether para uma conta de contrato, essa conta de contrato pode ou não receber o Ether. A gente precisa declarar uma função payable para que ela possa receber o Ether. Se não tiver uma função payable, esse contrato não aceita o Ether, então ou a transação retorna falso ou ela reverte. Já o método call, ele também retorna verdadeiro ou falso e não reverte no caso de problema. Então, nessa aula, nesse vídeo, eu vou mostrar como é que a gente envia Ether para uma conta externa, porque aí nunca vai dar erro. E na próxima aula, a gente tenta enviar para uma conta de contrato para ver efetivamente que dá um erro caso esse contrato não possa receber Ether. Vamos ver isso aqui no código. Vou aqui no Remix, tem um contrato chamado, vou fechar esse contrato aqui, tem um contrato chamado envia, e esse contrato vai receber Ether e vai enviar Ether para alguma conta. Então, vamos primeiro fazer com que esse contrato possa receber Ether no momento do deploy. Então, para isso, vou botar o constructor, e esse constructor vai ter que ser payable para que esse contrato possa receber Ether no momento do deploy. Agora, vou criar três funções. Uma envia Ether transfer, para utilizar o transfer. As outras vão ser send e call. Ela vai ser public, ela não pode ser view, porque se a gente está enviando o Ether, a gente está alterando o estado da blockchain. Então, ela não pode ser view. E agora eu vou efetivamente chamar o método que envia. Agora, envia para quem? Para qual endereço? Então, vamos pegar o endereço aqui que vai receber. Vou escolher o endereço aqui, esse AB, que vai ser o endereço que vai receber o Ether. E esse endereço ele tem que ser do tipo payable. Então, eu vou colocar ele como payable endereço. E agora eu posso executar esses três métodos separadamente, né? Então, vou começar com transfer. E aqui eu vou dizer quanto eu vou enviar. Eu vou enviar um Ether. Lembrando aquela aula, né? Eu poderia colocar 1 seguido por 18 zeros, ou então 1 Ether. Vou salvar, vejo que ele compila sem problema. Agora vamos escrever mais duas funções. Envia Ether send, public, e aqui eu vou retornar um booleano. Por quê? Porque o método send ele retorna true ou false. Então, mesma coisa, eu vou copiar aqui o payable. Só que agora eu vou colocar send Ether. E aqui eu vou colocar um return, porque ele vai retornar verdadeiro ou falso. Por fim, eu vou utilizar o método call, public, mesma coisa, returns ball. E agora o método call, vou copiar, colar de novo o payable. Call. Como é que eu uso ele? Call, abre e fecha chaves, e o método call ele não é apenas para enviar o Ether, ele é para chamar funções num contrato. Mas a gente pode enviar Ether nesse momento
Aqui, antes do parênteses, a gente coloca uma chaves e coloca value, dois pontos, a quantidade que a gente quer enviar, no caso, um Ether. Então, nós temos essas três formas e o método call, ele retorna uma dupla, certo? Que é um booleano, bool retorna, vou botar assim, retorna, e ele também ele retorna um segundo valor que nós não vamos utilizar agora. Então, desta forma, ele está pegando apenas o primeiro retorno, bool retorna, a gente está ignorando o que ele retorna na segunda casa aqui, e agora sim eu vou dar o return do retorno. Então, nós temos esses três métodos, transfer, send e call. E agora eu vou executar, vou fazer o deploy do contrato, vejo que o botãozinho no deploy está em vermelho, porque agora eu posso enviar Ether na hora do deploy, eu vou enviar 10 Ether, fazer o deploy, certo? Ele enviou 10 Ether por contrato, se eu descer aqui e ver que o saldo está em 10, né? E a gente vai enviar para a conta AB ela está aqui, está em 89, então se eu clicar na primeira opção, que é o call, funcionou, caiu para 9, aqui em cima subiu para 90, se eu clicar aqui na segunda, que é o send, vai funcionar também, caiu para 8, e se eu clicar aqui no transfer, caiu para 7, e veja que ele recebeu. Então, tanto o transfer, o send e o call funcionaram sem problema quando eu enviei para esta conta aqui, que é uma conta externa, não é uma conta de contrato. Então, na próxima aula, a gente não tem como saber antes se isso é uma conta de contrato ou uma conta externa, é uma conta normal, é um endereço, o Remix, a máquina virtual da Ethereum veio isso como endereço, então não tem como saber, mas na próxima aula a gente vai enviar para uma conta de contrato, que aí nós vamos ver que pode dar erro, o envio pode ser recusado. Então, até a próxima aula.